dia! Está no ar mais um Planeta SPM. O tema de hoje são as Paralimpíadas, evento que começa em agosto em Paris. Vamos falar mais especificamente sobre a importância do Comitê Paralímpico, entender como os atletas se preparam para as competições e a necessidade de investimento e visibilidade no setor. Estamos aqui com Gustavo Carvalho, coordenador das Relações Institucionais do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Muito obrigada, Gustavo, por estar aqui hoje com a gente. Bom, você já parou para pensar como surgiram os esportes paralímpicos no Brasil? E como eles vêm se popularizando cada vez mais? Antes da gente começar o nosso bate-papo com o Gustavo, vamos entender um pouco mais sobre esse tema. Os Jogos Paralímpicos surgiram na Inglaterra nos anos 40 e eram chamados de Jogos de Stoke Mandeville. As competições ocorriam entre os militares lesionados e o objetivo era reabilitar os feridos por meio do esporte. Em 1960 surgiram as Paralimpíadas. A sua primeira edição aconteceu em Roma, na Itália, e contou com atletas de 23 países diferentes. Mas a participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos só aconteceu 12 anos depois, em Heidelberg, na então Alemanha Ocidental. A primeira medalha do país veio em 1976, nos Jogos de Toronto, e com o passar dos anos, o Brasil vem se tornando referência quando o assunto é Paralimpíadas. Ao todo, os atletas já conquistaram 373 medalhas. Nos Jogos em Tóquio, em 2020, o Brasil fez sua melhor campanha e ganhou 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. Nas Paralimpíadas desse ano, em Paris, o Brasil conta com mais de 150 atletas que irão competir em 14 modalidades. Gustavo, quais são os principais objetivos e missões do Centro de Treinamento Paralímpico? Bom dia. Primeiramente, Laura, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho do esporte paralímpico, divulgar um pouco do trabalho que a gente realiza. A principal missão do comitê é promover o esporte paralímpico da iniciação ao alto rendimento e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Então, a gente tem o Centro de Treinamento Paralímpico que fica aqui em São Paulo, na Imigrantes, e a gente também é responsável por promover o esporte para a pessoa com deficiência no Brasil inteiro. Os esportes paralímpicos são uma ferramenta para a reabilitação e inclusão dos atletas no Brasil. Como que você avalia o cenário atual do esporte paralímpico aqui no Brasil? O esporte paralímpico tem crescido muito ao longo do tempo. O Comitê Paralímpico Brasileiro foi fundado em 1995. E desde então, o esporte vem crescendo cada vez mais na nossa sociedade. Cada vez mais pessoas estão buscando fazer a reabilitação associada à prática esportiva. O esporte é uma ferramenta fundamental para a inclusão da pessoa com deficiência. Então, o trabalho vai crescendo cada vez mais e os resultados também aparecem dessa mesma forma. O comitê possui alguma medida motivadora que busca atrair novos atletas? Sim, de uns tempos para cá, na verdade, no início, quando o esporte paralímpico foi fundado aqui no Brasil, muitos atletas iam para as competições e eles voltavam das competições, somente as famílias tinham noção do que era o esporte paralímpico. Só que agora, de uns tempos para cá, o Comitê Paralímpico colocou no planejamento estratégico de poder levar as pessoas, o esporte paralímpico, para cada vez mais pessoas com deficiência no Brasil inteiro. Por isso, a gente estabeleceu parcerias com os centros de referência, criou centros de referência em vários estados do Brasil, em parceria com universidades, e a gente também está fazendo os meetings em cada estado do Brasil, possibilitando que as pessoas com deficiência dos mais variados lugares, Roraima, Acre, que não necessariamente teriam acesso ao esporte paralímpico, possam praticar, desenvolver e, quem sabe, virar um atleta de seleção brasileira. Gustavo, quais que são as responsabilidades do comitê para o desenvolvimento do esporte no Brasil? Então, o Comitê Paralímpico Brasileiro, a principal função dele é levar os atletas para os Jogos Paralímpicos. Só que, além dessa função, internacionalmente, o Comitê Paralímpico Internacional faz a gestão de algumas modalidades esportivas, como é o caso do atletismo, da natação, do tiro esportivo e do halterofilismo. Então, nacionalmente, o CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, também faz a gestão dessas modalidades. Então, além de levar as equipes brasileiras para os Jogos Paralímpicos, também a gente tem como missão de fazer o fomento, levar para as competições internacionais desses atletas em nível de seleção e em nível de formação também. Quais que são os critérios para a seleção das modalidades esportivas e dos atletas participantes dentro do Comitê Paralímpico? Perdão. Sim. Então, para começar a praticar esporte, a gente tem alguns grupos diferentes. No Centro de Treinamento Paralímpico, a gente tem um projeto que chama Escola de Esportes Paralímpicos, que atende 600 crianças com deficiência dos municípios do entorno no contraturno escolar.
Então a gente atende esse público que ainda está fazendo a iniciação esportiva, de 8 a 18 anos. Se a pessoa tiver mais de 18 anos, ela tem que procurar um clube paralímpico para poder fazer o desenvolvimento, dependendo da deficiência que ela tenha, se ela já tem alguma aptidão com alguma modalidade, para ela fazer o desenvolvimento dela poder chegar na seleção brasileira no futuro. Agora vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí. No próximo bloco falaremos sobre a preparação, influência e a importância dos Jogos Paralímpicos na vida dos atletas. Até já!